Olá, hoje o programa Seus Direitos na TV Estadão tem como convidado David Passada, advogado da Proteste, que vai analisar alguns casos de leitores que tiveram problemas com compras feitas pela internet. Obrigada pela presença. É um prazer participar do programa. A leitora Maria Tereza Alvarez conta que está com problemas com a Decolar.com. Ela comprou uma passagem para a Europa em abril para viajar em agosto. Em julho, ela tentou alterar a data do retorno e não conseguiu. Ao decidir cancelar o bilhete, ela recebeu a resposta de que teria que pagar uma multa que custaria metade da passagem. Só que no contrato, a multa que eles falam é de $300. Outro problema é que ela não conseguiu reclamar por escrito no saque. Depois que ela reclamou para o jornal, eles abaixaram essa multa para $120 mais R$50 de taxa. Esse valor é correto? O que a leitora deveria fazer para solucionar esse caso? Esse valor, do ponto de vista do direito do consumidor, ele é considerado abusivo. Ainda que previsto em contrato, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor prevê ali uma série de hipóteses de cláusulas que, consideradas abusivas, são nulas de pleno direito e não têm aplicação. Com relação à multa para a passagem aérea, aí nós temos que fazer um certo exercício. No artigo 740 do Código Civil, está previsto que a multa não pode ser superior a 5% em caso de cancelamento do consumidor de compra de bilhete, não só bilhete aéreo, mas de transportador, né? E também existe uma portaria da ANAC, a 676 de 2000, que prevê que a multa não pode ser superior a 10% do valor total do bilhete aéreo. Aí a gente vê, nesse caso do leitor, que chegou até 50% do valor da multa, o que é considerado abusivo, ainda que previsto em contrato. Então, o primeiro passo do consumidor é reclamar com a empresa, com a ouvidoria da empresa, com o saque. O posicionamento dele é muito interessante, é sempre exigir uma resposta por escrito, até mesmo para facilitar a prova disso em juízo, se for necessário. Se não resolver o problema, ele deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON ou a Proteste, ou, alternativamente, ingressar com uma ação na Justiça, Juizado Especial Civil, exigir aí o cancelamento, a devolução do valor pago com uma multa que não seja abusiva. Com o Código Civil, a previsão máxima é de 5%. Na Justiça, a gente vê ainda a aceitação de alguns juízes de, no máximo, 10% do valor pago pelo bilhete. De qualquer maneira, esse valor que foi pago, esse valor cobrado de 50% ou até mesmo $120 se demonstra abusivo e, portanto, é ilegal. Mas, nesse caso, ela vai ter que viajar em agosto. O que ela deveria fazer para conseguir esse... No caso, ela quer cancelar o bilhete. E mudar o horário. E mudar o horário. Então, se ela quer alterar... na verdade, ela quer alterar. Sim, se ela quer alterar para fazer uma viagem importante, viagem de negócios ou mesmo de lazer, ela pode, num primeiro momento, se sujeitar a esse tipo de cobrança abusiva e depois questionar esse valor na justiça. Isso é uma recomendação para que você não tenha um prejuízo maior, não perca aquela passagem aérea, aquela viagem que você pretende fazer. Mas o consumidor também não é obrigado a isso. Ele pode, até mesmo na justiça com pedido de liminar, pedir para o juiz ali um posicionamento mais rápido, né, para que a situação seja resolvida antes da data do embarque, para ele não ter um prejuízo. Depois, se ele resolveu pagar e pedir a devolução, ele vai pedir ainda a devolução em dobro, com base no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, e pode pedir até uma indenização pelos os danos morais sofridos por todo esse transtorno, né? Por ter que ter passado por essa situação constrangedora para gozar um direito que é seu. Em outro caso, Márcio Algodoal diz que comprou ingressos para o Rock in Rio em abril e pagou pelo ingresso.com. E ele pagou o serviço de Sedex para entregarem no apartamento dele, que é em Bauru. Mas agora o site diz que ele terá de retirar o bilhete no dia do show e ainda não informaram nem o local. O site agiu certo? O que o leitor tem que fazer nesse caso? Sim. Nesse caso, houve um descumprimento contratual e descumprimento de oferta. Pelo artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor ele deve prestar o serviço ou a venda do produto nos exatos termos apresentados. Aí, no caso, a opção escolhida pelo consumidor no momento da compra foi a entrega do bilhete em sua residência. Então, o ingresso.com ou
eu não sei aí quem é a fornecedora responsável pelo show, né? Quem deu causa ao problema tem que resolvê-lo e enviar o ingresso na residência do consumidor, conforme é da sua escolha, e assim estabelece também o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Quando há uma violação a essas regras, a oferta apresentada, o consumidor tem a sua escolha, a alternativa de como resolver o problema, que pode ser exigir o cumprimento forçado da obrigação, abatimento proporcional do preço ou até mesmo a rescisão do contrato com restituição da quantia paga. Pelo relato do nosso leitor, ele deseja receber o ingresso na sua casa. E se isso não for feito, né, por parte do ingresso.com, ele pode recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça e exigir o cumprimento forçado da obrigação, além da reparação por danos, né? A possibilidade aí também de pleitear uma indenização moral por todo esse transtorno causado. Se você tem alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão, escreva para consumidor.estado@estadão.com.